E a falta de água em São Paulo já afeta diretamente o bolso do trabalhador. O sistema Cantareira, que é o principal reservatório para o abastecimento de água da cidade de São Paulo, registrou hoje o menor volume dos últimos 10 anos. Apesar do tema ter perdido um pouco de destaque, e boa parte da população acho que está se sentindo menos ameaçada por conta das chuvas, né, que começaram no final de janeiro, a gente tem hoje uma situação ainda bastante difícil, né? O dado aqui do Rio de Janeiro, no dia 18 de março do ano passado, os reservatórios do Rio de Janeiro tinham 41,8% da sua capacidade, né, sendo utilizada. No dia 18 de março desse ano, 2015, os reservatórios do estado do Rio de Janeiro estavam em apenas 11,65% do seu potencial. Então nós estamos encerrando o período das chuvas no estado do Rio de Janeiro com uma situação, né, muito pior, né, com cerca de 1/4 da reserva de água potável que nós tínhamos, né, no dia 18 de março do ano passado. Nós temos de fato uma crise que é global do ponto de vista hídrico. Não é circunscrita ao território brasileiro. E por isso é importante que se diga, não se trata simplesmente da crítica de uma ou outra administração, como bem frisou a Flávia. Trata-se de algo bem mais sistêmico, bem mais global, bem mais generalizado. Porque a seca no Nordeste e no Sudeste, mas a seca no Sahel, a seca na Califórnia. A Califórnia anunciou que só tem mais um ano de água. O estoque de água californiano é suficiente apenas para um ano. A crise na China. Em Beijing, nós tivemos recentemente uma situação de calamidade que levou o governo a instalar gigantescas plantas de dessalinização. E é importante que se diga, não há almoço grátis, não é trivial retirar água do mar como se isso fosse algo simples, trivial. Pelo contrário, isso consome uma brutal quantidade de energia e a China tornou-se a própria encarnação de Ouroboros, aquela serpente que se devora pela própria cauda, ao ter que ligar novas termoelétricas que consomem enorme quantidade de água e emitem brutais quantidades de CO2 para a atmosfera para alimentar de energia as plantas de dessalinização, para que fosse retirado o sal da água do mar para abastecer. Essas termoelétricas consumiram parte, inclusive, dessa água. Uma quantidade adequada de gases de efeito estufa permite que nós mantenhamos vida no que, do contrário, seria uma bola, uma esfera congelada vagando no espaço. Mas remédio demais vira veneno. E o que nós estamos assistindo hoje é uma condição em que tais gases se acumulam na atmosfera terrestre com total certeza, sem precedentes nos últimos 800 mil anos e muito provavelmente sem precedentes nos últimos 3 milhões e meio de anos. Questão importante. Não está parado isso continua avançando. Tic-tac, tic-tac, a cada segundo, uma termoelétrica, um conjunto de uma frota automobilística, um pedaço de Amazônia desmatada está lançando ao ar vários quilogramas, toneladas desses gases. Nós estamos indo perigosamente para condições climáticas que provavelmente não encontram precedentes, pelo menos nos últimos 40 milhões de anos. Que foi quando se deu a última extinção em massa, na transição entre o que nas ciências da Terra nós conhecemos como os períodos do Paleoceno e do Eoceno. Tem uma coisa no Brasil que é muito gritante, que são as perdas dos sistemas de água, né? Então a gente tem um número assim, que é um número meio mágico, mas enfim, que dependendo da região e dependendo do sistema, ele é um pouco diferente, mas em torno de 40% de perdas nos sistemas de abastecimento de água no Brasil. Para ter uma ideia, na Alemanha e no Japão isso gira em torno de 10 ou 11. Né? Então 40% de perda significa que quando você vai lá, cata água, faz um reservatório de água, pega essa água, bota um monte de dutos para chegar nas empresas ou na casa das pessoas, você perde 40% da água nisso. 40% da água que foi lá, represou, tratou, etc. Né? Então isso é alguma coisa. O Plano Nacional de Saneamento, que é de 2013, ele bota como meta baixar para 31%.
a média das perdas no país. Então, quer dizer, a gente ainda está, mesmo na meta, mesmo no planejamento recente, ainda é muito acima do que se perde em outros países, né? Existe uma sede de desenvolvimento que está causando o desenvolvimento da sede. É um trocadilho que é importante. A sede do progresso, que mudou de nome para desenvolvimento, mas os pressupostos são o mesmo, está promovendo o desenvolvimento da sede. Quando a gente fala de orla marítima, me vem a lembrança imediatamente. Aqui, da vez passada que eu vim, para discutir o caso Comperge e os impactos da pesca artesanal e os impactos da Baía de Guanabara, que tem se transformado num pátio fabril. Então você tem um ecossistema que tem relações ecológicas, que tem relações sociais, que passa a ter uma função de um pátio industrial, composto por diversas refinarias, diversos portos marítimos, uma complexidade enorme de um sistema de produção, distribuição de gás e petróleo. Me vem a lembrança imediatamente do caso do Porto do Açu e dos impactos socioambientais decorrentes daquele empreendimento. Me vem a lembrança, e óbvio que eu nunca vou me esquecer, do empreendimento da TK-CSA na Baía de Sepeti. 3 exemplos simbólicos do que significa um modelo de desenvolvimento e uma total alteração do sistema ecológico e das condições de vida e de trabalho das populações.